Olá, me chamo Poliana Aguiar e hoje vamos gravar mais um Polipapos. Hoje eu estou com a Carolina Penteado, que veio falar a respeito sobre a viabilidade da implementação da coleta seletiva porta a porta, que seria a coleta seletiva no nosso domicílio. Eu vou iniciar pedindo para que ela se apresente e fale um pouquinho do perfil do currículo dela. Tudo bom, Carolina? Tudo bem, eu sou engenheira sanitarista e ambiental, né? Atuo na consultoria ambiental na empresa Ecocriar Engenharia e sou hoje presidente da Associação Piauiense de Engenharia Ambiental e Sanitária, a APIES. Muito bom. E sobre a questão ambiental envolvendo a coleta seletiva no nosso município de Teresina, a viabilidade. A gente sabe que existem as legislações que falam a respeito da necessidade da gente dar encerramento aos lixões. Então, pensando nisso, a gente também verifica que uma das saídas seria o aterro controlado, mas que também causa impactos ambientais. Então, seria viável em Teresina a implementação de uma coleta seletiva domiciliar e quais seriam os desafios que a gente teria que enfrentar para conseguir sucesso dessa política? Pronto, para a gestão integrada de resíduos sólidos, né, ela está estabelecida na Política Nacional de Resíduos Sólidos como sendo uma obrigação do município se organizar para fazer essa gestão integrada. Então, partindo desse princípio, nós temos a hierarquia que deve ser respeitada e seguida para esse gerenciamento correto dos resíduos no município. Que eu tenho que trabalhar a não geração, a redução, a reciclagem e as outras formas de destinação final, que dentro delas está essa parte de reciclagem, compostagem e tratamento de resíduos sólidos, e nós temos a disposição final, que é a última opção quando esse resíduo já percorreu por toda essa cadeia operacional e chegou numa condição de que ele não tem mais viabilidade para nenhum tipo de destinação final, então ele é considerado um rejeito, e é esse material que deve ser disposto nos aterros sanitários, né? Você falou de encerramento de lixões. Hoje nós temos no nosso município o aterro municipal de Teresina operando, e o que se sabe sobre esse assunto é que foi um lixão há muito tempo atrás. Durante muitos anos, né? Exatamente, e há muito tempo atrás ele foi um lixão, passou por um processo de readequação, né? E transição para aterro controlado, então foi feita a cobertura desses resíduos, a estabilização desses taludes, né? E também a adição de drenos de chorume e biogás, o chorume que é esses líquidos provenientes da depuração, né, química, física e biológica dos resíduos sólidos, ele precisa ser tratado, ou tem que ter um tratamento adequado para isso, porque ele é um efluente gerado a partir dos resíduos, e eu preciso ali captar os gases gerados dentro desse meu talude para que não ocorra riscos de explosões e também para que eu dê um tratamento adequado a esse gás para que não impacte, não tenha grande impacto na nossa atmosfera, que é a emissão dos gases de efeito estufa. Então, existem esses drenos que tem um flare que faz essa queima, né, e conseguimos transformar metano em gás carbônico, que é um pouco menos impactante para a nossa atmosfera. Então, esse é o aterro controlado, mas o aterro controlado, por exemplo, se eu faço essa adequação, eu não consigo fazer, muitas das vezes, a impermeabilização lá na base onde o resíduo está tocando esse solo. Então, o aterro controlado ainda temos a chance de contaminação com solo, né, com ar e com água. Então, por conta da falta desses controles ambientais, a gente chama controlado, mas ainda não é o equipamento que realmente mitiga esses impactos gerados pelos rejeitos. Então, em Teresina ainda trabalhamos com esse modelo de aterro controlado, não é um aterro sanitário ainda propriamente dito. Exatamente, só que eles, para fazer também esse processo de ampliação, porque necessitou fazer essa ampliação,
foram feitas células sanitárias para receber essa nova demanda de resíduos, enquanto a outra parte, que estava no formato de aterro controlado, hoje está passando por um processo de encerramento. Então, hoje não se recebe mais esse material lá, está sendo feita essa estabilização e recomposição desses taludes e o controle, né? Então, aterro sanitário é o que hoje legalmente está autorizado de se fazer mais para disposição final de rejeitos. Então, olhando para essa cadeia de resíduos sólidos que vem a reciclagem como sendo um dos elementos para a gente conseguir aproveitar esses subprodutos, que eu gosto de chamar de subprodutos, porque é um material que eu consigo aproveitar. Então, para mim, ainda é um pra produto. a gente pode olhar aqui, eu não preciso extrair matéria-prima e transformar isso se eu já tenho esse material que pode voltar para a cadeia e sair nesse processo de produção novamente. Então, a reciclagem ela é um aspecto muito importante dentro do nosso gerenciamento. Só que ela precisa ser muito bem estudada e muito bem implementada no município. E aí nós temos lá na Política Nacional de Resíduos Sólidos os planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos, que são os PMGIRS, que é o planejamento obrigatório hoje que o município precisa ter para que ele faça essa gestão adequada. Teresina tem esse documento? Sim, Teresina tem esse documento. O grande desafio dessa documentação técnica é porque ela é um produto fruto de um estudo. Para eu fazer um planejamento de gestão integrada de resíduos sólidos no meu município, tenho que entender muito bem as particularidades da minha população e o território, e como esse território está organizado politicamente, administrativamente, economicamente, socialmente, para que a gente possa estudar e fazer esse processo de estudo gravimétrico dos resíduos sólidos para a gente conseguir entender os elementos que são gerados, né, de resíduos sólidos e a destinação na nossa população. Então, precisamos entender ali quanto de recicláveis são realmente gerados, quantos de resíduos perigosos são gerados, quantos de rejeito. Eu preciso estratificar quantitativamente cada material para que eu possa me organizar com as minhas soluções da rota tecnológica que esse resíduo vai percorrer para que ele chegue no processo de reciclagem, de compostagem, de tratamento adequado, de destinação e disposição final ambientalmente adequada. Quando a gente fala assim, de coleta seletiva domiciliar, a gente também pensa na questão da separação desse material, né? E para a gente ensinar a população a fazer essa separação, perpassaria também por políticas educacionais, não é isso? Exatamente, porque focasse nessa mudança de consciência. O meu planejamento, após o diagnóstico, quando eu tenho o cenário em que o município se encontra, quanto a essa questão de geração de resíduos e como que funciona hoje o gerenciamento de resíduos, eu vou avaliar a viabilidade das rotas tecnológicas de resíduos sólidos que eu vou adotar para os meus resíduos sólidos urbanos, para que eu estabeleça quais são essas soluções. Então, quais são as soluções para os grandes geradores, quais são as soluções de logística reversa, quais são as indústrias, fábricas que atuam no meu município, para eu, como poder público, também fiscalizar e orientar o que eles devem fazer. Com o resíduo gerado, né? Eu preciso entender o nível de educação ambiental que a minha população tem hoje, para que eu possa projetar o meu programa de educação ambiental, verificando as melhorias necessárias para que ele se torne efetivo. E a educação ambiental ela tem que permear não só as escolas, mas também a sociedade como um todo, trazendo as obrigações das próprias empresas que geram impacto ambiental e que geram grande quantidade de resíduos e hoje são consideradas grandes geradores, que elas realmente cumpram com as obrigações dessa responsabilidade atrelada a essa geração de resíduos. Então, eu preciso ver tudo isso para fazer um bom planejamento de educação ambiental que consiga permear a minha sociedade como um todo. Até mesmo dentro da própria gestão administrativa da prefeitura,
a questão do uso do copo descartável, tudo isso dá para a gente mitigar esses efeitos ambientais e transformar a nossa coleta seletiva mais viável, não é? Isso, exatamente. Exatamente. E aí, com relação ao copo descartável, essa questão do plástico de uso único, né? Esses plásticos, apesar de serem plásticos, eles têm uma coisa chamada reciclabilidade, que é baixíssima. Então, hoje não é viável reciclar esse tipo de material, que é esse plástico de uso único. Então, eu preciso pensar em soluções de materiais, de insumos que não sejam tão estarrecedoras, impactantes para o meio ambiente, né? Então, até para eu escolher o tipo de copo que eu vou adotar no meu trabalho, preciso avaliar o ciclo de vida. Então, tenho que verificar, por exemplo, qual é o tipo de material. Será que é mais viável vidro, um copo de vidro, ou um copo ali com um material plástico realmente reciclável e resistente? Então, eu tenho que olhar para a cadeia produtiva desse material, desse produto, para verificar quais foram os insumos utilizados, né, para a fabricação dele, para eu ver qual realmente é o menos impactante, o que é carbono, baixo carbono, entende? Na produção, para eu poder escolher. E eu tenho que verificar a reciclabilidade, porque não adianta eu escolher um material que eu sei que é muito inviável desse material realmente chegar na ponta, que é na indústria da reciclagem. E com relação ao conceito que a gente costuma chamar de lixo zero, né? Eu estudando a respeito desse assunto, eu verifiquei que podemos reduzir em até 90% os resíduos que a gente manda para os nossos aterros sanitários. Porque assim, é uma escolha nossa, o produto e o serviço que a gente vai consumir. Então, hoje, quando você vai comprar uma roupa numa loja, você já consegue acessar e rastrear lá na origem da extração da matéria-prima, qual foi a fabricação, qual foi o processo de extração desse recurso natural para que fosse fabricada aquela roupa e qual foi a quantidade de carbono necessária, de emissão de CO2, no caso, né, e de outros gases de efeito estufa para a fabricação daquele produto. Então, está na nossa mão a escolha, avaliar o que nós queremos investir o nosso dinheiro, se é naquele produto que ele mostra tudo isso e mostra o nível de impacto que ele exerceu sobre o meio ambiente, ou aquele produto que não me mostra nenhum tipo de informação sobre isso. Então, nós, consumidores, precisamos ficar atentos. E aí linka com essa questão desse conceito lixo zero, que na verdade o resíduo sólido ele é um erro de design, né? É um erro de design lá na escolha desses materiais e na questão da falta de investimento em tecnologia para que a gente crie embalagens que impactem menos, para que a gente nós verifiquemos no nosso processo industrial, da nossa cadeia industrial, o que realmente impacta menos o meio ambiente e de que, no caso, não tenha soluções tecnológicas, que se providencie pesquisa nesse tipo de assunto, né, que é a engenharia de materiais, para que a gente possa realmente ter produtos e serviços com baixo impacto ambiental. Então, é uma coisa bem mais complexa, né? Não envolve só a questão do poder público, envolve também a conscientização dessas indústrias privadas que estão produzindo, a conscientização da população que está consumindo esses produtos, a escolha desses produtos pela população e o poder público mediando essa situação, implementando políticas que possam levar esses resíduos para uma cadeia de reutilização ou de reciclagem, de reuso. E aí, continuando essa história desse planejamento, né, de gestão integrada de resíduos, você vai avaliar as suas rotas tecnológicas, então preciso avaliar economicamente o que é econômico, quais são as destinações finais ambientalmente corretas que são viáveis para fazer esse gerenciamento. Então, para nós continuarmos, né, o entendimento sobre o planejamento da gestão integrada de resíduos sólidos, eu preciso fazer esse bom diagnóstico que me dê essa lupa, né,
desse quantitativo de materiais gerados na nossa sociedade local, entender como que está organizado geograficamente o nosso território e as relações humanas que existem nele, para que a gente consiga fazer um bom planejamento. E aí eu preciso de um programa de educação ambiental, de um projeto muito bem fundamentado, que proporcione esse programa para que ele possa acontecer e permear toda a sociedade. Tocar toda a população, isso, né? E eu preciso também organizar as rotas tecnológicas de gestão integrada de resíduos sólidos urbanos. Então, tenho que identificar... O que seriam essas rotas para a gente explicar melhor? Exatamente. As rotas de reciclagem, as rotas de destinação final, que são as rotas de tratamento, as rotas de organização dos grandes geradores, né, que são aquelas indústrias... Seria um estudo de diagnóstico, fábricas, empresas, exatamente. Um levantamento. Eu preciso entender como funciona isso para eu elencar quais são as tecnologias que eu vou adotar. Então, você falou da questão também da coleta seletiva. Então, para eu fazer a coleta seletiva é um outro projeto que tem que ter dentro do planejamento. Eu preciso identificar qual é a viabilidade da minha técnica, né? Se eu vou adotar a coleta porta a porta, se eu vou adotar uma coleta mista que seja porta a porta, ou através da coleta em ecopontos e PEVs também. Eu preciso ver o que é mais viável, eu preciso ver o tipo de... se eu vou adotar caminhões, qual é o tipo de transporte, se são caminhões, se são caminhões menores, o que vai funcionar, bicicletas, até motos hoje se utiliza para fazer cooperativas também, não é exatamente, isso? Eu tenho que rastrear todas as cooperativas, os catadores, preciso mapear, preciso entender como que eles estão organizados, quais são as cooperativas de catadores ativas, quais são as empresas que fazem a compra desse material reciclável aqui no nosso estado. Aqui no nosso estado, as de fora, né? Porque eu sei que muitos vendem para o município de Fortaleza. Eles mandam tem os intermediadores. Né? Tem os intermediadores que compram dos catadores. Mas então, a política pode se organizar até para trazer essa indústria para cá, não é isso? Exatamente. Tanto para mapear o que já tem, entender o que não tem, o que está faltando e fomentar, promover, fomentar incentivos fiscais e outros tipos de incentivos, inclusive que vão também subsidiar o estímulo na sociedade de querer reciclar. Então, eu tenho que fornecer um benefício, pode ser em forma de desconto em algum tipo de imposto na prefeitura, para que aquela pessoa que esteja entregando material separadinho corretamente, ela ganhe um desconto em alguma coisa. Porque ela vai se estimular de fazer isso. Pensar em formas de estimular. Mas questão de recursos a gente tem, né? Que a gente sabe que foi gasto 2 bilhões de reais num projeto aí para construir uma montanha de lixo. Se a gente pega 2 bilhões e investe em todas essas cadeias que você está falando, desses estudos e diagnósticos... Com certeza se consegue reduzir, inclusive, esses custos, porque a partir do momento que eu utilizo o aterro sanitário, que foi projetado e desenvolvido tecnologicamente para receber rejeitos, e eu coloco toda a minha massa total de resíduos sólidos gerados, eu reduzo a vida útil do aterro sanitário. Então, ele era para atingir um time de vida útil, e eu reduzo em 5, 10 anos a utilidade daquele aterro por conta que eu não estou utilizando ele adequadamente, né? Porque eu estou colocando toda a minha massa de resíduos sólidos lá. Então, isso inviabiliza, encarece todo o processo, inclusive de operação do aterro sanitário, que a gente sabe que é muito oneroso. Nossa, oneroso tanto financeiramente como para a própria natureza, né? Porque mesmo que tenha o controle do que você falou ainda agora do chorume, né? Esse controle, ele pode acontecer acidentes, né? E desses acidentes, grandes desastres ambientais. Exatamente. E, assim... alguns até irreversíveis. Até irreversíveis, contaminação do solo, água e ar. Como eu estou falando nesse sentido, o passivo ambiental para a nossa sociedade, a gente pode dizer hoje que nem tem um valor para isso. Porque geralmente se quantifica passivo ambiental, você coloca ali equivalente a 1 milhão, 2 milhões, sei lá.
faz ali uma medição para equiparar quanto em dinheiro que aquele passivo vai custar para a sociedade, mas na verdade o custo não tem nem não dá para valorar. Exatamente, não dá para valorar porque os danos às vezes são irreversíveis a nível de ser a médio e longo prazo de uma existência de um ser humano na Terra. Né? Como a gente sabe que plástico ali para se deteriorar, ele leva milhões de anos para isso. Então, é um preço que não existe. Então, assim, resumindo essa nossa conversa, as leis estão aí dizendo que a gente tem que correr para fazer esse planejamento. Tem o plano de nível nacional. Nós temos plano de resíduo sólido estadual, Carol? Até o momento eu não tenho conhecimento sobre a existência desse documento técnico a nível estadual. Mas é importante? Qual a importância da gente ter um plano de resíduo sólido estadual e municipal? Primeiro, nós precisamos, antes de elaborar esses planejamentos, nós precisamos de políticas que homologuem a elaboração e validem a elaboração desse planejamento. Então, eu preciso de uma política estadual de resíduos sólidos para que ela homologue esse plano que vai ser elaborado. Eu preciso que essa política ela crie todas as estratégias de distribuição desses recursos, porque a gente sabe que resíduo sólido é uma pauta do saneamento básico, né? É um dos pilares do saneamento básico. Hoje existem recursos a nível federal, estadual, que precisam ser organizados e distribuídos. Então, para isso, eu preciso planejar e vem a política pública para ajudar nessa distribuição. Então, a gente está precisando correr atrás do nosso plano estadual, primeiramente, de resíduos sólidos, para depois elaborar o nosso plano municipal e cair em cima da elaboração de uma política municipal que entre no viés da educação, ensinando as pessoas a fazer a divisão desse resíduo, não é isso? E partindo também do fortalecimento de toda essa cadeia que você acabou de falar. Isso, porque é um planejamento técnico que precisa de uma equipe habilitada e qualificada. Essa equipe ela precisa entender o território local, então não adianta buscar consultorias fora se nós temos profissionais capacitados e habilitados para atuar dentro do nosso estado. E que conhece a nossa região, a realidade. Exatamente. E todos esses projeto de educação ambiental, estudo de viabilidade das rotas tecnológicas, os projetos de destinação final, de reciclagem, de coleta seletiva, os projetos de aterro sanitário, tudo isso tem que ser previsto nesse planejamento municipal para que se levante quanto de recursos que eu vou precisar para executar cada item desse. E eu preciso saber quanto que vai custar, por exemplo, a implantação da coleta seletiva, o que é mais viável do ponto de vista econômico, técnico e ambiental, qual técnica que eu utilizo, porta a porta, mista, através de ecoponto. Como é que faz essa transição, não é isso? Como que faz o processo de transição, porque eu preciso mapear o processo de transição, porque não se dá um pulo da noite para o dia. Né? Não, Ele tem que ter o mapeamento dessas etapas dos projetos que vão ser executados, eu preciso ter métricas, indicadores, metas, objetivos muito bem estabelecidos para que eu possa acompanhar a execução desse planejamento e para que você possa monitorar, controlar e fazer as correções necessárias, que às vezes você precisa rever as considerações, ver se as medidas que foram adotadas funcionam. Que é a parte que a gente chama de reavaliação ou avaliação da política pública, não é isso? Exatamente. Então, esses planos, eles têm a revisão, né, de 10 em 10 anos, eles precisam ser revistos de 10 em 10 anos, mas nada impede deles serem revistos antes, se eles já apresentam falhas. Então, no decorrer do processo de gestão já pode ir fazendo, né? integrada de resíduos, eu já posso verificar se eu identifiquei que algo não está funcionando, eu imediatamente já posso replanejar e propor uma atualização e já apresentar. Não necessariamente eu tenho que atender esse range de 10 anos
pedidos na lei, porque é o prazo máximo. E quais seriam as vantagens que Teresina iria ter com a implementação da coleta seletiva domiciliar? Bom, o primeiro benefício está para toda a nossa sociedade, que é que a gente consegue reduzir o passivo ambiental gerado nesses aterros sanitários, lixões, aterros controlados, e nós conseguimos também fomentar recurso econômico e ser também um elemento de justiça social e colocar a atribuição do catador, que é um elemento extremamente importante nessa cadeia de coleta seletiva e reciclagem, porque essa massa de resíduos sólidos, obrigatoriamente, a nossa política nacional prevê que é o momento onde o catador se insere e a gente consegue mudar e ressignificar pessoas que estão em extrema vulnerabilidade socioeconômica e validar a forma de trabalho, esse tipo de trabalho que também precisa ser reconhecido. Então, a gente acaba gerando uma mudança socioeconômica muito grande e gerando também uma economia local muito alta, porque hoje nós sabemos que isso está obrigatório para todas essas indústrias, fabricantes, distribuidores, esse processo de logística reversa. Nós temos uma política estadual de logística reversa também, né? Isso é interessante para o nosso estado. Então, temos indústrias com demanda de captação de logística reversa. Então, nós viabilizarmos essas cooperativas de catadores, quando o poder público investe nesses catadores, ele consegue fomentar a própria economia do Estado. Então, tem um olhar especial quando for elaborar essa política de coleta seletiva sobre esses agentes que são os catadores de resíduos sólidos. Eles são a ponta de toda essa transformação que a gente quer fazer, né? Que a gente deseja ver no nosso município, que traz inúmeros benefícios para a nossa capital, vai trazer inúmeros benefícios para essas pessoas, para essas famílias e também para a comunidade no entorno, né, que vai se beneficiar. Porque o desafio do catador maior é ele conseguir se estruturar a partir do momento em que ele se encontra numa vulnerabilidade muito alta, socioeconômica, e que ele precisa de recursos para estruturar um galpão, o maquinário necessário, e o licenciamento ambiental dessas cooperativas pede que essas cooperativas tenham estrutura. E elas têm uma estrutura técnica, né? Uma estrutura física também que é muito onerosa, mas que o poder público pode dar uma mãozinha, não é isso? Exatamente, ajudar para que eles consigam se estruturar, para que eles consigam participar dessa cadeia de logística reversa e conseguir captar os recursos necessários para as atividades deles. Então, resumindo aqui a nossa conversa, para a gente encerrar o nosso Polipapos de hoje, é possível, sim, implementar política pública de resíduo sólido que venha a viabilizar a coleta seletiva porta a porta. Eu acho interessante a gente pensar nessa política já dentro desse modelo, porque a gente vê que Teresina já existe um modelo de coleta em postos em alguns locais, porém não se vê esse grande resultado. Não é Exatamente, isso? Então tem que verificar essas viabilidades, porque tem essa questão da logística, né, que é bem desafiante. E também não adianta, certo? Como técnica, eu posso dar um conselho que não adianta eu estruturar essas coletas sem ter realmente alguém gerenciando a entrada e saída desse material nesses ecopontos, nesses PEVs, porque acaba ocasionando da pessoa colocar o material, que aquele material, apesar de ser um plástico, mas não tem reciclabilidade, então isso já inviabiliza. Às vezes esse material está contaminado com o resto de alimentos ou outros tipos de materiais que também inviabilizam esse processo de reciclagem. E ao mesmo tempo que eu não tenho esse monitoramento, eu também perco a oportunidade de colocar algum tipo de incentivo fiscal para aquela pessoa que está ali colocando aquele material naquele ponto. Então, temos diversas alternativas, elas precisam ser estudadas tecnicamente. Esse planejamento ele precisa ser construído por uma equipe multidisciplinar. E a gente tem que correr contra o tempo, não é Com isso? Com certeza, porque já estamos passando sentindo os impactos por todos os ônus que os resíduos sólidos acabam
trazendo, impactando também nessa crise climática que nós estamos vivendo. Então, Teresina tem que virar uma lixo zero, a gente tem que buscar ser lixo zero. Por uma Teresina lixo zero, vamos implementar coleta seletiva domiciliar. Eu agradeço muito a atenção da Carolina Penteado, dando o seu ponto de vista técnico sobre a viabilidade da implementação da coleta seletiva domiciliar. Eu agradeço a sua colaboração, a sua presença no Polipapos de hoje, Carol. Obrigada, eu que agradeço. Até o próximo Polipapos, fiquem atentos.